Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chama Ele o nome que você quiser. Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por estarmos por aqui. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Não somos uma igreja, nem religião, e nem casa espírita. Nós estudamos vida além da vida. Os dois mundos espiritual, o material e o espiritual. Para isso, nós estamos usando as obras de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Depois de termos gravado todo o nosso lar, já estamos no capítulo, gravando o capítulo 35 dos Mensageiros, que é o segundo livro. No capítulo 34, nós gravamos a chegada de André Luiz, Vicente e Aniceto, a casa da nossa irmã Isabel. Quando eles chegaram no quintal, né? Aquela casa toda iluminada, né? Aí, cercada de jardim, né? Um lindo jardim de flores diversas, né? Aí, André Luiz fala que viu, apareceu vários espíritos na janela e um deles disse, olhou para trás e disse para ei, vem ver o que está chegando aqui. É o nosso irmão Aniceto, é visita. Aí a porta se abriu, saiu um irmão todo contente e veio e abraçou o irmão Aniceto. Aí o irmão Aniceto apresentou, esse aqui é o nosso irmão Isidório. Aí nos apresentou. Então ele nos convidou amavelmente para que entrássemos para dentro da casa. Aí André Luiz pensou, espere aí, quando eu vinha visitar o meu lar, eu entrava pela porta, pela parede, não precisava abrir a porta não. E se caísse pelo telhado, entrava do mesmo jeito. Aí Aniceto então explicou para ele, André, porque Aniceto ouvia os pensamentos. Como nós falamos no mundo espiritual, meu irmão, o nosso pensamento fala mais alto do que a voz. É que esta casa tem uma proteção para que não entre qualquer espírito. Qualquer espírito que vier aqui, ele tem que... Isidoro tem que abrir a porta para ele entrar. Sabe quem é Isidoro? É o esposo da nossa irmã Isabel. O nosso irmão, ele e a nossa irmã Isabel, levaram quase 50 anos para construir esta casa. Aí, há 3 anos, nosso irmão Isidoro voltou para o nosso lar, para o mundo espiritual. Aí, o plano espiritual concedeu a ele a graça dele vir ficar aqui, tomar conta da família, tomar conta deste oficina. Oficina, quando diz, não é oficina de carro, de bateria, não, oficina de oração, de trabalho evangélico. Aí, então, quando nós entramos, André Luiz confere os móveis, né? Móveis antigos,
uma velha máquina de costura, uma jovem mais ou menos dos 17 anos, que costurava. Um menino de 12 anos, mais ou menos, estava concentrado no seu trabalho escolar na mesa, né? E mais duas meninas, uma de 9, uma de 8 e uma de 9 anos. E uma senhora sentada numa poltrona fazendo crochê. André Luiz percebe que da fronte dela e do tórax dela refletia a luz. Ela para, fica pensando, aí Aniceto fala assim, a nossa irmã percebeu a nossa chegada. Só que ela não está nos vendo, porque os amigos espiritual, ela é vidente, mas ele tira dela 80% da probabilidade de ver tudo. Só vê na hora necessária, para não atrapalhar a vida material dela. Aí então, Isidoro levou nós até uma sala e disse, aqui vocês podem descansar em paz. Eu vou atender os outros que irão chegar, né? Porque era mais ou menos 18 a 19 horas da tarde, da noite, né? Aí então, aquelas pessoas se levantaram, vieram abraçar Aniceto apresentou um por um. E disse, aqui é a oficina do nosso lar. Esses nossos irmãos são trabalhadores, que vêm trabalhar aqui, então vêm penotar aqui e refazer as energias aqui nesse local. Sabe por quê, meu irmão? Vocês vão saber agora. Quando a nossa irmã deixou as agulhas de lado, levantou e disse para as crianças, meninos, está na hora do nosso culto no lar. Aí ela dirigiu a mesa, sentou na cabeceira, a menina sentou, as meninas sentaram, então André Luiz percebe que ele, o menino de 12 anos, ele foi até a mesa, mas via que ele não estava muito contente, não. E uma coisa interessante, nas meninas refletia a luz, ele não tinha luz nenhuma. Aí Aniceto explica, sabe por quê, André? Essas meninas, elas são do nosso lar. Então, reencarnaram aqui para conquistar algo mais, né? Por expiação, né? Ou por prova. Que a gente, de vez em quando, a gente volta para elevar mais, para estudar. Então, o que está acontecendo com ela? Está em elevação. Agora, ele não. Ele foi colocado aqui pelo plano espiritual, entre essa família, para ver se ele se corrige. Lembra da Cecília, lá no Campo de Paz, quando ela falou que lá no ponto-socorro que ela trabalhava, por dia 15 a 20 espíritos era reencarnado compulsoriamente na Terra e eles tomavam conta até chegar à idade de 8 anos. Então é como esse menino, esse espírito, né? Ele é reencarnado compulsatório no meio de uma família evangélica para que ele crie nesse ambiente e que ele possa renascer, que ele possa se converter, perceber que o caminho é o da luz, não o das trevas. Aí então a nossa irmã pediu a nossa irmã, a jovem chamada de Joaninha, você vai ler o texto para nós? E a nossa irmãzinha, a Billy, que era menina de 9 anos, faça a oração de abertura. Então aquela menininha de 9 anos inclinou a cabeça com as mãos postas e orou. Senhor, nosso Deus, Tu que está no céu e na terra, permita, Senhor, neste momento, nós temos a graça de receber da Sua luz. Senhor, nos dá força, nos dá sabedoria, para que possamos vencer
as mazelas de cada dia. Amém. Uma oração simples, mas é a oração de uma criança que ora de coração, com a alma. Aí então foi a vez da nossa irmã Joaninha. A nossa irmã abriu um livro que tinha o nome de Reflexão. Antes de ler a parte da reflexão, ela tirou um recorte de um jornal e disse: minha mãe, essa semana desencarnou uma jovem de 19 anos. Suicidou-se. E no jornal aqui está destacando que ela morreu por amor. Morreu por amar demais. Aí a nossa irmã, depois que leu a mensagem, a irmã abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aparentemente a nossa irmã abriu por acaso para responder a pergunta da Joaninha. Mas André Luiz fala que para o corpo físico, a irmã abriu por acaso, mas nós percebemos que o nosso irmão Isidoro foi que abriu a página do livro, que está lá no Evangelho de Jesus, né? Que o Senhor Jesus fala da semente de mostarda. Que a fé, aquele que tiver a fé, do tamanho de um grão de mostarda, pode ordenar ao monte que se levante e o tira ao mar, ele te obedecerá. Então, quando a nossa irmã fechou o livro, se concentrou, um irmão de veste reluzente veio, colocou as mãos direitas sobre a testa da nossa irmã. Aí Aniceto disse: esse é o nosso irmão Fábio. Aí a nossa irmã começou a explicar que a semente do grão de mostarda, por mais significante que seja, mas ela nasce, é uma grande árvore que os pássaros fazem ninho nos seus galhos. Percebe? É uma árvore enorme, torna-se uma árvore enorme, e é a semente mais menor, segundo o Mestre Jesus, porque eu imagino que tem semente bem pequena, né? Como a de tabaco, a de fumo, a semente de amendoim, gergelim, é bem pequenininho. Quer dizer que a semente de mostarda ainda é menor ainda. Só que o tabaco e o gergelim, ele fica mais ou menos 1,5 metro de altura, né? Não cresce mais do que isso. Não se torna árvore. Agora, a mostarda não se torna arvoredo. Mas ele disse: mas para Deus, isso é insignificante. Porque percebe-me, as grandes matas, por exemplo, o Amazonas, que tem arvoredos enormes, a semente, uma simples sementinha que nasceu e formou. O mar é imenso, não é? A imensidão do mar é formado por gotas. Lembra que nós explicamos que a gotinha de água, ela nasce na fonte, ela começa a correr, a deslizar, pelo efeito da física, né? Aí ela se torna um reguinho de água, depois torna um corguinho, aí se torna um riacho maior, depois se torna um rio, aumenta esse rio até que deságua no mar e se torna um imenso, a imensidão de água. É a coletânea de gota de água, se torna essa imensidão. É semelhante de nós, espírito. Nós somos uma simples faísca, uma fagulha de luz. Nós caminhamos no caminho da luz ao encontro da fonte de luz, porque lá é o nosso itinerário.
quando nós chegarmos lá, nós vamos fazer parte dessa luz. Mas somos individual. Nunca perdemos a individualidade. Você compreende? Este é o mistério de Deus. Percebe, minha irmã? Percebe, minha irmã? O que é o Evangelho no lar? Se você ainda não faz o Evangelho no lar, comece a fazer. Escolha um dia, uma hora em que não está muita perturbação, né? Uma hora que tem programa na televisão que você não gosta, desliga a televisão. Vai pessoalmente na mesa da cozinha, né? Ou da sala, qualquer lugar. Mas no lugar onde você possa ter paz. Se você tem telefone fixo, vai lá e desliga ele. Desliga o celular para não perturbar. Então convida a família. Não precisa, não obriga ninguém a participar, mas convida com carinho. Se eles vierem, reparte, não faça tudo sozinho, não. Igual a nossa irmã fez, pediu para a menina de 9 anos fazer oração, pediu para a Joaninha mais velha ler, e depois ela abre o Evangelho e lê, e explica. É assim, tem que dividir. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, acontece isso. A nossa casa incendeia de luz, resplandece de luz. Então tenha uma proteção. Quem tem olhos de ver pode ver isto. Então não é qualquer espírito. Lembra que nas obras de André Luiz tem capítulo, né? Que às vezes a irmã vai fazer o Evangelho no lar, aí começa a chegar espírito da rua, espírito que está passando na rua, ele vê a luz, ele vem. Aí quando ele chega ali, então o espírito que está tomando conta convida ele, para ele entrar, ele entra, para ele assistir. Mas se ele não tiver, porque o espírito está ouvindo a mente dele. Se ele está querendo ouvir, está querendo evoluir, está querendo ser ajudado, ele permite que ele entre. Tem um livro, né, que nós vamos estudar, que André Luiz está lá ajudando, de repente vai fechar a porta, e tem alguns minutos ainda, aí o irmão fala para André, fica aí, André Luiz, se alguém quiser entrar, você permita que ele entre. Aí ele pega e vai embora. André fala, mas como é que eu vou fazer isso? Não se preocupa. Você vai ver a luz nele. Então André Luiz fica olhando que tem uma senhora lá no meio da multidão. Então a multidão quer entrar, mas eles não conseguem entrar, porque eles não querem entrar para se converter. Eles querem fugir da tempestade magnética que está vindo. Aí lá no meio uma irmã resplandece de luz, aí André Luiz diz, venha! Ela se eleva, começa a volitar, e chega e entra. Quando ela entra, então a porta se fecha. Só estava aguardando ela. Então André Luiz não precisou perguntar se ela podia entrar, se ela queria entrar. Quando viu a luz refletir nela, disse para ela, venha! Então ela se elevou, volitou, e veio até a porta. Quando ela entrou, a porta se fechou. É assim que funciona. Se você quiser saber mais, nos procura. Peça explicação. Nós vamos informar o livro da codificação que você tem que ler para você entender essas coisas, porque você tem que aprender. Porque, meu irmão, você pode dizer assim, mas eu tenho a minha religião. Meu irmão, religião ela não explica, ela complica. A doutrina dos espíritos, ela explica. E não te obriga a você seguir religião nenhuma. Você é livre. O Senhor Jesus é que nos dá essa liberdade. Ele disse, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente ser livre. Se você está numa igreja que te oprime, que te obriga a seguir, te ameaça, saia dela. Procura a liberdade. O Senhor Jesus veio nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Estuda a doutrina dos espíritos. Você poderá seguir a sua religião, mas sem ser escravo dela, seguindo o Evangelho de Jesus, porque só Jesus é a porta.
Só Jesus é o pastor. Ninguém vai a Deus senão através dele. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu sou um administrador desse grupo. Convido a você, venha estar conosco. Quer escrever para nós? Caminho do Amor Francisco Pedro, hotmail.com. Faça comentário. Se você ainda não escreveu no nosso grupo, por favor, escreva aí. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. O nosso lema é paz, luz e liberdade.